Essa videoaula será sobre doenças das válvulas cardíacas, especificamente as válvulas do lado esquerdo do coração, uma vez que as doenças desse lado são mais prevalentes. Começando pela estenose aórtica. Na estenose aórtica, as válvulas semilunares estão mais rígidas e, por isso, elas não vão conseguir abrir totalmente. Dessa forma, o orifício de saída do ventrículo esquerdo estará reduzido. Pela inspeção do ictus, iremos perceber que ele estará presente entre o quarto e o quinto espaço intercostal esquerdo, ou seja, no local que você espera encontrar o ictus cordis no coração sadio. A diferença é que na estenose aórtica, o ictus está mais propulsivo, intenso, devido à hipertrofia muscular concêntrica. O que quer dizer isso? O coração, as fibras musculares, do ventrículo esquerdo, elas vão hipertrofiar para conseguir ejetar o mesmo volume sanguíneo que está no ventrículo esquerdo por um orifício reduzido. Dessa forma, o pulso periférico é chamado de parvus e tardus, que quer dizer que o volume do pulso será menor e ele será prolongado, porque vai demorar mais tempo para o mesmo volume sanguíneo ser ejetado do coração. As bolhas cardíacas vai acontecer um atraso no componente aórtico de P2 e é chamado de desdobramento paradoxal. Por quê? Quando a pessoa inspira, já ocorre o atraso fisiológico no componente pulmonar. Dessa forma, o componente pulmonar vai atrasar junto com o componente aórtico e na ausculta você vai acabar não percebendo esse desdobramento. Você só irá perceber o desdobramento na expiração, por isso é chamado de paradoxal. E na expiração, o componente pulmonar vai ocorrer no momento certo, e aí o componente aórtico poderá ser auscultado atrasado, Porque como precisa ejetar o mesmo volume sanguíneo por um orifício menor, vai demorar mais tempo e as válvulas semilunares vão fechar atrasadas. Na ausculta da estenose aórtica, poderá ser auscultado um sopro sistólico de ejeção. Esse sopro é mesossistólico. Por quê? A intensidade máxima ocorre no meio do período de ejeção. E por causa disso, ele é também chamado de sopro em diamante ou em crescendo e decrescendo. Ele começa ligeiramente após B1 e termina antes da B2. E ele irradia para o foco aórtico acessório, que fica entre o foco aórtico e o foco tricúspide, e também para as carótidas. Na insuficiência aórtica, a inspeção do ictus cordis estará desviado e mais amplo, porque nesse caso haverá hipertrofia ventricular excêntrica, ou também chamado de dilatação. Porque o que vai acontecer? Na insuficiência aórtica, o volume ejetado vai acabar uma parte dele retornando para o ventrículo esquerdo. E assim, para o coração conseguir acomodar esse volume sanguíneo que está retornando da aorta e o volume sanguíneo que está chegando do átrio esquerdo, ele vai fazer essa dilatação. E por isso o ictus cordis vai desviar e poderá estar maior. O pulso periférico é chamado de martelo d'água. Por quê? Ele é um pulso mais forte, mais intenso.
devido ao maior volume sanguíneo que vai ser ejetado, porque nesse caso, o volume ejetado vai ser o volume que já retornou, né, da aorta, mais o volume sanguíneo que está chegando do átrio. A agulha AB2 vai ser hipofonética e poderá ter sinal da dança das carótidas e o pulso arterial divergente, o que quer dizer que a pressão arterial diastólica vai ser bem inferior à pressão arterial sistólica. Na insuficiência aórtica, a ausculta será de um sopro diastólico de regurgitação. A regurgitação pode ocorrer durante toda a diástole ou apenas do começo até mais ou menos a metade, né? O que diferencia isso é a gravidade da insuficiência. Quando a insuficiência aórtica é muito grave, o sopro é holodiastólico, o que significa que o sangue vai estar retornando para o ventrículo esquerdo durante toda a diástole. A intensidade dele é decrescendo, ou seja, é maior no começo, quando vai ter mais volume retornando, e vai diminuindo até o final da diástole. Ele começa logo após P2, podendo irradiar para a área tricúspide e mitral. Ele também pode ter B3, que nesse caso é uma B3 patológica. E ela indica que esse coração está dilatado e que está em sobrecarga ventricular devido ao aumento de volume. O sopro da insuficiência aórtica também será melhor escutado com o paciente sentado, com o tronco inclinado para a frente e durante a expiração. Na estenose mitral, o sopro é considerado mesodiastólico, porque coincide com a fase de enchimento ventricular rápido, que é quando as válvulas mitral abrem e vai sair uma quantidade de sangue muito grande do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Pode haver reforço pré-sistólico, né? E isso é quando vai haver a contração atrial para ejetar o resto de sangue que está no átrio esquerdo e como o orifício está reduzido, vai fazer esse reforço. Vai haver hiperfonese do componente mitral de B1, porque a válvula está mais rígida. Pode haver um estalido de abertura da válvula logo após P2, e esse sopro será melhor escutado com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Na insuficiência mitral, o sopro é sistólico de regurgitação, porque nesse momento, quando o ventrículo esquerdo fizer a sístole para ejetar o volume sanguíneo para ir para a aorta, ele vai acabar indo uma parte para o átrio esquerdo. Por esse motivo, ele é chamado de holossistólico, porque ele vai ocorrer durante toda a sístole e intensidade em platô, porque o sopro vai ter o mesmo ruído durante toda a sístole. Dependendo da gravidade da insuficiência, ele irá recobrir B1, o que quer dizer que nesse caso a válvula mitral nem chega mesmo a fechar, já acontecendo o sopro desde o início. Ele pode irradiar para a axila e também pode ter B3, que é indicativo de sobrecarga de volume. Além disso, o sopro da insuficiência mitral ele irá ser menor quando o paciente fizer a manobra de valsalva, porque isso vai reduzir o volume sanguíneo que está chegando no coração e por isso vai ter menos regurgitação, fazendo um sopro menos intenso. Por outro lado,
o sopro vai ser mais audível se o paciente estiver agachado ou com as pernas elevadas, porque o retorno sanguíneo vai ser maior e dessa forma vai haver maior sangue para ser regurgitado. O sopro de Austin Flint é um sopro que está associado com a insuficiência aórtica grave e que é auscultado no foco mitral durante a diástole ventricular. Porém, tem que tomar cuidado que o sopro de Austin Flint não quer dizer que é estenose mitral, apesar de ocorrer durante a diástole ventricular. Uma das formas de diferenciar um sopro de Austin Flint de um sopro da estenose mitral é que, na estenose, vai haver hiperfonese de B1 e também pode haver o ruído de abertura, da válvula, enquanto que no sopro de Austin Flint essas outras alterações não vão estar